Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, nós vamos tecer algumas considerações sobre a vida do publicano Zaqueu, conforme está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Indubitavelmente é uma das mais importantes histórias narradas pelo evangelista Lucas, da qual podemos tirar lições preciosas e úteis e desfazer um grande erro, um grande equívoco que cometeram contra esse publicano, que sem dúvida nenhuma foi amado por Jesus, o Cristo. Queridos irmãos e amigos, desde pequeno, ou desde quando eu era criança, adolescente, ouço pastores dizerem que o publicano Zaqueu era um ladrão. Partindo dessa premissa, nós podemos dizer que sua riqueza era fruto ou resultado de roubos e de esquemas fraudulentos que armou ali naquela repartição pública, coletoria, onde trabalhava e era o chefe. Meus queridos irmãos e amigos, uma observação muito importante. Absolutamente tudo o que nós lermos, temos que prestar muita atenção, porque uma vírgula pode mudar, alterar toda uma história ou dar margem para outras interpretações duvidosas. Um rápido e importante exemplo. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículos 42 e 43, um dos ladrões que estava sendo crucificado ao lado de Jesus o Cristo, chamado Dimas, fez um pedido para Jesus o Cristo. Ele disse para Jesus o Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus o Cristo disse-lhe, versão João Ferreira de Almeida. Jesus o Cristo disse-lhe, versão João Ferreira de Almeida: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versão João Ferreira de Almeida. Da maneira como foi escrito ou enunciado este versículo, Jesus, o Cristo, está dizendo que naquele mesmo dia os dois estariam juntos no paraíso. Ora, o mundo dos mortos não é um paraíso. A sepultura não é um paraíso. A alma ou espírito não é uma entidade espiritual que sobrevive com a morte e vai para o céu ou para outro lugar. Nós temos vários estudos falando sobre alma e espírito. Procurem em nosso canal no YouTube. Muito importantes, estudos importantíssimos. A grande verdade é que os tradutores deveriam escrever da seguinte maneira: em verdade te digo hoje, em verdade te digo hoje, ou aqui e agora, estarás comigo no paraíso. Que paraíso é esse, queridos irmãos e amigos? O maravilhoso e inimaginável paraíso que Jesus o Cristo tem preparado para aqueles que o amam. É a nossa esperança, é a nossa alegria. Queridos irmãos e amigos, os cristãos sempre taxaram Zaqueu de ladrão.
Mas a palavra de Deus não diz que o publicano Zaqueu era um ladrão. Leiam atentamente a história. Seguramente podemos dizer que colocaram um rótulo em Zaqueu conforme a visão dos judeus da época. Todos nós sabemos que os publicanos eram cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano, que na época dominava o mundo. E o Império Romano cobrava pesados impostos das províncias para manter a máquina pública. Portanto, os publicanos eram odiados. E Zaqueu era chefe de uma das coletorias. No Brasil, existem 92 impostos ou tributos, segundo o site Portal Tributário. Os bancos cobram juros exorbitantes no cheque especial. As financeiras que administram os cartões de crédito cobram juros abusivos, mas nós não podemos chamar de ladrões os funcionários que trabalham nessas localidades. Sejam gerentes, sejam chefes, sejam funcionário comum. Eles obedecem à lei que norteiam essas práticas. O mesmo aconteceu com o publicano Zaqueu. Ele era funcionário e, por ser de confiança, ocupava o lugar de chefe. Queridos irmãos e amigos, prestem atenção. Prestem atenção, prestem atenção. Zaqueu disse: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Jesus o Cristo não pediu e nem insinuou que o publicano Zaqueu fizesse isso. Foi uma decisão espontânea e de coração. Para o jovem rico, Jesus pediu que ele fizesse isso, mas ele não obedeceu. Apesar de ser religioso, ele tinha um apego muito grande pelo dinheiro. Zaqueu continuou dizendo ao mestre: e se, em alguma coisa, defraudei ou lesei alguém, ou restituo quadruplicadamente. Meus queridos irmãos e amigos, o pronome se está aqui na condicional. E se, em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicadamente. É como se ele tivesse dito: eu não tenho conhecimento se algum dia roubei ou defraudei alguém, não faz parte do meu caráter, mas se isso aconteceu involuntariamente, podem me procurar, restituo 4 vezes mais esse valor. Meus queridos irmãos e amigos, se o publicano Zaqueu era um ladrão contumaz, desumano, com certeza seriam milhares as suas vítimas. Não é verdade? Se todas as pessoas que foram lesadas, roubadas, como dizem, resolvessem procurá-lo, ao saber dessa sua decisão, se realmente tivesse roubado, o publicano Zaqueu não teria recursos para pagar a todos. Por quê? Porque ele prometeu inicialmente dar a metade dos seus bens aos pobres, certo? E a restituição seria com a outra metade. Analisem. Aonde o publicano Zaqueu iria arranjar tanto dinheiro? Mas nada disso aconteceu. Ele falou isso porque estava com a consciência limpa, tranquila. Tratava-se de um homem honesto. Meus queridos irmãos e amigos, o publicano Zaqueu queria ver Jesus, o Cristo, de qualquer maneira. E ele não sabia
mas Jesus o Cristo também queria vê-lo. O publicano Zaqueu ouviu falar que Jesus o Cristo quebrou todas as convenções preconceituosas e marginalizadoras de sua época. O publicano Zaqueu ouviu falar dos milagres e maravilhas operados por Jesus o Cristo. O publicano Zaqueu ouviu falar que Jesus o Cristo escolheu um publicano como ele para ser um dos seus discípulos. O publicano Zaqueu ouviu falar que muitas vidas foram transformadas por Jesus o Cristo. Sabendo o itinerário que Jesus o Cristo ia passar, subiu com o coração palpitante e como um menino numa árvore que ficava nesse itinerário. E ali ficou aguardando ansiosamente. Jesus o Cristo chegou debaixo da árvore e disse-lhe: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Hoje eu vou ficar na sua casa, vou passar a noite na sua casa, nós vamos conversar bastante, Zaqueu. Zaqueu não acreditou no que estava acontecendo. Jesus o Cristo, tomando a decisão, se oferecendo para passar a noite na sua casa. Com certeza, aquela noite foi maravilhosa, inesquecível. Eu acho que ele nem conseguiu dormir direito. Zaqueu jamais esqueceu desse maravilhoso, inesquecível e singular encontro que teve com Jesus o Cristo, que mudou totalmente a sua vida e a vida dos seus familiares. Um grande e carinhoso abraço para todos os meus queridos irmãos e amigos. E que Deus, o Todo-Poderoso, derrame ricas e copiosas bênçãos na sua vida e na sua família. Amém.